E o assunto de hoje a gente vai falar sobre gestão financeira. Ui. Mas Como dói, né? fazer Boa. gestão financeira dentro do seu negócio. Isso é bem importante, é um assunto bem importante, né, João? É bem importante e dentro das histórias que o Marcelo conta pra gente, né? Gestão financeira, a gente escuta dos empresários que geralmente é um dos maiores desafios, né? Primeiro que já vem com a crença que as pessoas não gostam de matemática, e aí a gente leva para as empresas, os empresários eles esquecem da gestão financeira. Vamos vender porque o resto a gente dá jeito, né, Marcelo? Ou não? Olha, eu vou falar uma coisa. E eu fiz ontem com uma cliente do EAG, eu avaliei o plano estratégico dela, né? E uns 20 dias atrás, eu avaliei um plano estratégico de um cliente nosso, uma empresa que fatura 100 milhões de reais, e ontem de uma empresa que fatura 2 milhões de reais, ou não fatura 2, 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200, por aí. De olhar os números, sem saber a história da empresa, sem nada, de olhar os números, eu sei várias coisas que estão acontecendo com a empresa, em termos de atividades. Sim. Em termos de atividades. Porque uma coisa interessante quando você faz uma boa gestão financeira é que os números, eles vão falar se você é um bom gestor, se você contrata as pessoas certas, se você faz o que tem que ser feito, se você cumpre os planos, se você atende bem os clientes. Os números mostram tudo. É Os números não mentem, né, Marcelo? Os números não mentem, né? Então a gestão financeira é para tomar uma decisão, na hora de fazer um plano estratégico, de olhar, dependendo como você tiver os dados, de você olhar, você enxerga a oportunidade, porque você vai fazer um plano estratégico. Aí você vai ter lá, você vai ter que ter as premissas do plano. Então vamos supor que tua empresa faturou 40 milhões de reais e você gostaria que tua empresa crescesse 50% ou faturasse 60% no próximo ano, né? Então você vai ter, primeiro você tem que analisar algumas coisas e aí você vai ter as suas premissas de o que eu vou fazer para chegar lá, né? São premissas. E aí quando você olha os números, às vezes os números, eles te dão, só de olhar o número financeiro, eles te dão a premissa correta que você tem que ir, né? Então muitas vezes você enxerga oportunidades de você chegar lá mais fácil só olhando os números, se os números tiverem bem feitos. Mas isso é um pouco mais avançado, então a gente tem que voltar 3 passos, ou 4, ou 5, pra gente lidar com o básico, né? Mas antes de a gente entrar no básico, Marcelo, eu só queria trazer aqui a clareza de que finanças, ele é um dos pilares que nós acreditamos que é um pilar que uma equipe autogerenciável precisa ter. São 6 Conta e finanças aí os 6. é um deles. Primeiro deles, domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Então, finanças é um dos pilares para você ter uma equipe autogerenciável. Se você não tem um pilar finanças na tua empresa, tem todos os outros, mas não trabalha gestão financeira, você não tem uma equipe autogerenciável, porque como o Marcelo falou aqui agora. Mas por que a gente fala de pilar, né? Porque assim, ó, você nunca vai conseguir começar a construir uma casa pela cobertura. Exatamente. Certo? Pra você começar a construir a casa, a primeira coisa que você vai fazer é o alicerce, o fundamento, a fundação e os pilares. A sapata. E aí, o João tá sabendo disso, se você né? não fizer o fundamento, se não fizer a estrutura da casa e sair levantando parede, o que vai acontecer com a parede? Ela racha. Cair, vai ceder. Ela vai rachar e vai cair, né? Então você não começa pelo telhado, você começa pelos fundamentos. E finanças é um fundamento que, por incrível que pareça, cara, os donos da empresa. Sabe que eu fui arrumar a gestão financeira. Pensa, ó, vou falar especificamente da Luma, né? Eu abri a Luma em 98, eu contratei um financeiro em 2006, 2007. 2006, 2007, já foi eu diferente. Contratar uma pessoa para o financeiro. Até então eu falava assim, o financeiro, quem faz sou eu. Não fazia financeiro, eu só pagava conta. Eu só não deixava ninguém mexer no dinheiro da empresa. Isso não é fazer, porque o dono da empresa ele tem uma ilusão. Ele tem uma ilusão que se ele ou uma pessoa de confiança, eu sempre falo que o verbo não é confiar, o verbo é conferir, que se ele ou uma pessoa que é de confiança dele estiver cuidando entre aspas do financeiro, ele não vai ser roubado, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que o financeiro, ele vai te dar ótica se você está fazendo um bom trabalho ou não. Porque você pode não ser roubado e estar fazendo um mau trabalho. Os números vão te mostrar se o teu trabalho está sendo bem feito ou se está mal feito. Se a tua precificação está correta ou está incorreta. Se os seus vendedores estão fazendo um bom trabalho ou não. Se o teu comprador está fazendo um bom trabalho ou não. Se a tua produção está fazendo um bom trabalho ou não. Os números mostram tudo isso, assim, claramente, para quem entende de financeiro. Então, eu fui começar a fazer isso em 2006. Isso foi ficar bom em 2011. Fiquei 5 anos trabalhando isso para ficar no nível que é hoje, de dar visão, de dar ótica e de dar percepção. Então, é assim, ó, se você não tiver planejamento financeiro, se você não entende o que acontece na tua empresa, é dirigir no escuro, cara.